Áudio 11, biografia de Charles Thomas Studd na África. Na China, anos antes, Buffy Tucker tinha escrito a Charles: lembra-te que o ganhar almas é uma obra comparativamente fácil e não é tão importante como a transformação de salvos em santos, soldados e salvadores. Este desafio era agora colocado a Studd no coração da África. Enquanto em Nala houve um primeiro período de muitas respostas aparentes e de muitas recepções à comunhão, depois seguiu-se muita desilusão, evidência de pecado, ociosidade e egoísmo, mesmo entre os líderes e evangelistas, e uma grande necessidade do enchimento do Espírito. Desde o princípio que ele não estava satisfeito com uma obra de pouca profundidade. Ele aprendera a lição na China, quando visitou as estações missionárias de grande reputação e descobriu, depois de uma inspeção mais atenta, a pouca evidência de uma obra divina profunda. Pelas Escrituras, ele denunciou a fé que não produzia obras como uma fé espúria e falsa. Cristo veio para nos salvar pelo seu sangue e pelo seu Espírito, lavar os nossos pecados passados com sangue, mudar os nossos corações e capacitá-los a viver corretamente pelo Espírito. Ele não veio para salvar-nos nos nossos, mas dos nossos pecados. Ele veio para salvar os pecadores e torná-los justos. Cristo não morreu para capacitar um homem a pecar com impunidade. As minhas ovelhas seguem-me. E os que seguem Cristo andam como ele, e ele não andava no pecado. João disse: aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e aquele que peca é do diabo. Nós cremos na Bíblia, nós comprometemo-nos a isso. Nós não rebaixaremos de modo algum os seus padrões na face do inimigo. Estamos gloriosamente descontentes com a condição da igreja nativa. É bom cantar hinos e participar na adoração, mas o que temos de ver é o fruto do Espírito, uma vida e coração realmente transformados, aversão ao pecado e paixão por justiça. Deus pode fazê-lo e nós não podemos ficar contentes com nada menos. Necessitamos e temos de ter a atmosfera e o temporal do Espírito e consegui-lo-emos. Ele pode salvar até aos confins aqueles que vêm a Ele por Jesus. É para a sua glória, se o fizermos, mas será para a nossa vergonha, se os crentes, brancos ou pretos, não andarem de acordo com o Espírito de Jesus. E este é o Espírito de santidade e de serviço e de sacrifício. Estas pessoas fugiram do inferno e do diabo. Abriram mão da feitiçaria e da bruxaria, que não foi coisa pequena de pequena monta. Alcançaram o mar vermelho, têm cantado hinos de alegria, chegaram ao deserto, agora as tentações e a cruz começaram a surgir, seguidas as murmurações. Vários sinais começaram a tornar-se aparentes. Um dos piores sinais é o da preguiça. Sentar numa cadeira e conversar é o desejo de toda a gente. Trabalhar é loucura. Sabedoria é deixar os outros fazerem toda a obra. O cristianismo, assimilado por estas pessoas, não corrigiu isto. Se puderem, todos se esquivam. Depois, também, o seu cristianismo não tem produzido amor.
Onde está o seu amor para com Deus? Cantam-no, talvez falem dele, mas quando chega o momento de se sacrificarem por Deus ou de trabalharem para ele, o amor deles esvai-se. Depois há a terrível ausência do temor de Deus. O temor de Deus odeia o mal, e o amor de Deus ama a justiça. A ideia geral parece ser que, visto estarem lavados no sangue do Cordeiro e irem para o céu, não interessa se mentem ou enganam ou furtam e cometem adultérios ou prostituição. Agora, pensem no poder necessário para salvar uma pessoa num tal ambiente. De fato, vivemos a 1 centímetro do inferno e os seus fumos envolvem-nos noite e dia. E perante isto vamos ficar abatidos? Aleluia! Não! Glória seja dado a Deus. Sabemos que venceremos pelo sangue do Cordeiro e pelo poder do Espírito Santo e com a ajuda das vossas orações. Na estação missionária, houve alguns que se opuseram à forte ênfase de Charles sobre a necessidade absoluta da santidade prática nas vidas de todos os verdadeiros crentes. Houve também alguns que realmente não quiseram os padrões da simples fé e sacrifício supremo, sobre que foi fundada a missão, que significava viver em casas construídas pelos nativos, alimentação modesta, ausência de feriados, ausência de recreios, absorção completa na tarefa de salvar os pagãos. Houve uma oposição submarina à liderança da obra por parte de Charles, que acabou por ter de ser obrigado a mandar embora 2 dos obreiros na missão e outros a renunciarem. Temo muito que o ruído e espuma substitua o fogo divino entre nós. Vejo que há uma enorme necessidade de solidez entre muitos. Noto que há conversa em demasia e tempo demais gasto com a comida, mais do que deveria ser. Noto também muitas vezes que o fundamento original do sacrifício supremo é substituído pela gratificação do ego. Ah, como precisamos de ser intensos, e a nossa intensidade tem que aumentar. Temos que estar sempre na crista da onda e de tudo mais, pois em nosso derredor tudo está mergulhado no mar do pecado. Que diferença faz o amor? O Salvador sabia disso e por isso ordenou: não nos poderemos amar a todos aqui? Negaremos o Senhor suspeitando-nos indignamente uns aos outros? A suspeita subtrai, a fé acrescenta e o amor multiplica. Abençoa 2 vezes ao que recebe e ao que dá. Que seja esta a nossa regra. Então, não haverá regras, pois a regra do amor mantém automaticamente operacionais todas as outras regras. Ele fez dos seus ministros uma labareda de fogo, não labaredas, mas labareda, pois são e devem ser uma bendita unidade, ou o Senhor não abençoará como poderia e desejaria. A bênção veio uma noite em 1925. Nessa noite nasceu uma nova missão, ou antes, a missão original renasceu. Deus começou a levantar uma nova geração de inconquistáveis. Será que Deus nos dará como deu aos Hebreus 11? Sim. Quais são as condições? As mesmas de sempre. Vende tudo. O preço de Deus é um só. Não há desconto. Ele dá tudo aos que dão tudo, 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 tudo. Morte a todo o mundo.
a toda a carne, ao diabo e talvez ao pior de todos, tu mesmo.